Voltamos para o último bloco da nossa aula, pessoal, de filosofia moderna. Estamos falando dos métodos que eram avaliados por René Descartes para achar ou não as características necessárias para a conclusão de um método científico, de um método de estudo. Vamos avaliar agora o terceiro ponto. Partir dos objetos mais simples para os mais complexos. Esse percurso assegura o avanço regular do conhecimento, uma vez que a solução de problemas mais complexos é sempre facilitada por conhecimentos desenvolvidos na formulação de respostas às questões mais simples. Desse modo, garante-se também a ordenação das ideias, quer dizer, sua devida concatenação. Está falando para a gente, como o texto aí já elabora, né? Eu pego as coisas menores, compreendo-as e vou subindo para as mais difíceis. Não o contrário. Isso aí pode, inclusive, ficar de exemplo para você na hora que você for fazer o seu Enem, viu, senhor, senhorita? Quando você for avaliar, fazer as suas questões do Enem, procure sempre começar pelas mais simples, né? É isso que o Descartes está falando para você. Por que isso vai te ajudar? Essa forma, onde eu pego as coisas mais simples, resolvo-as e depois eu parto para as mais complexas, ela te ajuda a solucionar, às vezes, os problemas mais complexos. Quantas vezes você faz uma prova e, às vezes, no enunciado de uma está a resposta de outra? Ou na resposta de uma está a resposta de outra? Então, através desse pensamento, o Descartes avalia que começar pelos objetos mais simples e, com a sua fundamentação, partir para os mais complexos, você acaba ordenando melhor as suas ideias, né? E acaba aí desenvolvendo um método melhor para poder achar uma resposta plausível, uma resposta concreta. E, por último, realizar completas revisões em todas as operações do pensamento. Etapa final do método. Consiste na minuciosa recapitulação dos caminhos percorridos pelo pensamento e dos procedimentos anteriores, que possibilita a identificação de eventuais equívocos e de fatores que, eventualmente, não tenham sido examinados. Então, concluiu? Você precisa revisar tudo. Olha aí mais uma vez o Descartes dando para você um exemplo do que fazer no Enem, pessoal. Quando você terminar de responder todas as questões, repagine todo o seu livrinho, olhe se você marcou todas, olhe se você não tem nenhuma dúvida. Uma vez que isso é feito, aí sim você chega a uma conclusão, aí sim você determina a concretização, o fundamento de um estudo. É assim que Descartes ele vai compreender as formas de se compreender, de se achar respostas aos seus pensamentos, né? São essas aí as suas principais bases. Toda vez que a gente fala da filosofia moderna, é bem importante a gente compreender uma coisa, tá, pessoal? Elas pegaram bases da filosofia medieval, sim, incorporaram dentro de suas diretrizes, né? Porém, elas vão mudar e vão ver como erradas, inclusive, algumas das questões lá da filosofia antiga. Tá bom? A gente falou que o Francis Bacon ele discordava da filosofia aristotélica, por exemplo, né? Descartes, por sua vez, ele está contrariando vários dos preceitos do Platão. Se você for revisar a aula de filosofia e você vê lá na aula que a gente falou sobre o Platão, você vai perceber que os argumentos usados nessa aula de hoje e os daquela aula, muitos deles se antagonizam, né? Porque não havia concordância sobre muitas das formas. Tudo bem? Além disso tudo, pessoal, o Descartes ele ainda vai dizer que a diversidade das culturas ela torna muitas das vezes o objeto de estudo, no caso o homem, como um diferenciável. Tá legal? Percebam que a gente está aí começando a criar
um processo de translado, de encaminhamento do que é filosofia, compreensão do homem, e o começo de uma sociologia, compreensão da sociedade, né? Tem coisas que eu vou analisar no homem moderno inglês que não vão ser encontradas no homem moderno espanhol. E aí o Descartes ele avalia esse método como ele sendo importante para a gente fazer diferenciações. O homem ele não é um só. Ele tem alguns aspectos da sua vivência que não podem ser analisados como unânimes, né? A gente não pode pegar um espanhol e analisá-lo da mesma forma que a gente analisa um brasileiro, né? Existe aí uma cultura por trás desses dois caras, existe aí uma vivência social também por trás desses dois caras que os diferenciam uns dos outros. Bom, galera, então, recapitulando, na aula de hoje, né, a gente falou sobre a filosofia moderna como um todo, né? Vimos aí a importância que o René Descartes ele teve, a participação do renascentismo dentro dessa filosofia, né, principalmente com métodos científicos, né, campos de estudos mais variados, o universo sendo compreendido de uma forma diferenciada, né, a criação do heliocentrismo, que vai na época, para o universo compreendido na época, colocar não mais a Terra como o principal corpo do universo, e sim o Sol, né? E isso vai acabar dando sequência a outras obras, a outros campos de estudo que vão ver de forma diferente os fenômenos da natureza, o homem na natureza, que vão desvincular política de igreja, religião de natureza e assim por diante, tá? Sempre que a gente vê questões ligadas a vestibular sobre a filosofia moderna, muito difícil a gente não vai achar algo que não fale sobre Descartes ou sobre o Francis Bacon, tá legal? Inclusive várias comparações são feitas, a gente tem alguns exemplos a citar em provas de USP, de UFRJ, do próprio Enem, né, onde há comparações entre filosofia platônica, filosofia do Descartes, filosofia aristotélica e filosofia do Francis Bacon. Tudo bem? Agradeço a todos a atenção. A nossa aula de filosofia de hoje fica por aqui. Eu espero todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau.